Olá, meus amigos, aqui é o professor Stanley Costa, de volta para mais um resumo final, agora do terceiro capítulo do nosso Manual de Direito Agrário, publicado pela editora Juspódio. Nesse capítulo nós vamos tratar da função social da propriedade rural, talvez aí o capítulo mais importante do nosso livro. Tá? Nosso livro trata de temas extremamente relevantes, mas especialmente pensando em concursos públicos, de acordo com as nossas pesquisas, os nossos estudos, o tema função social é o mais cobrado em concursos públicos. Um tema que dialoga diretamente com outras partes do direito agrário, por exemplo, nosso capítulo sobre reforma agrária, principalmente, mas de forma isolada, dialogando, é o tema-chave do direito agrário, o princípio da função social. Por isso que, primeiro, eu quero aqui considerar com vocês o seguinte, o que é a função social, enquanto princípio que é tratado no direito civil, contratual, no direito civil, direito das coisas, no direito empresarial, o que é esse princípio da função social. Eu quero que você entenda que a função social, sempre que aparece no direito privado, ela vem como limitação, como um princípio limitador da autonomia privada. Ela surge como um fator que limita, que restringe os direitos privados. Não é porque eu sou proprietário de um imóvel que eu posso fazer o que eu bem entender deste imóvel. Não é porque eu estou celebrando um contrato cível que eu e a outra parte podemos deliberar sobre qualquer coisa que nós bem entendermos, restringindo direitos, mesmo que violando dignidade da pessoa humana, mesmo que atingindo interesses meta-individuais. Não. Os direitos privados, eles precisam cumprir com a sua função social. O objetivo aqui é proteger a dignidade da pessoa humana, é proteger os interesses coletivos. E é curioso que este princípio, com essa nomenclatura função social, vai surgir exatamente aqui no direito agrário. Primeira vez que aparece essa expressão é no Estatuto da Terra, de 1964, já no centro dos movimentos de justiça social, de limitação de interesses privados, e no contexto político histórico que nós vivíamos, então, o Estatuto da Terra, em 1964, traz esse princípio da função social, como eu disse, para limitar a autonomia privada. Nesse caso aqui, o princípio da função social é o princípio basilar do direito agrário. É o princípio mais fundamental de todos. Eu costumo dizer que é o fundamento sobre o qual todo o direito agrário ele é erigido. É o ponto central em torno do qual todas as normas de direito agrário gravitam e do qual emergem. É o princípio mais basilar da nossa disciplina, ok? Previsto no Estatuto da Terra, o princípio da função social vai determinar o quê? Que o proprietário, possuidor do imóvel rural, ele precisa cumprir cumulativamente com alguns requisitos. Olha só o texto do artigo 2º. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista em lei. É assegurada a todas a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social. E o parágrafo 1º, então, me diz que a propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando simultaneamente, quando cumulativamente atende aos seguintes requisitos. Quais são os requisitos que devem ser observados para o cumprimento da função social? Devem ser observados cumulativamente. Primeiro,
a propriedade da terra desempenha sua função social quando favorece o bem-estar do rurícola, favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores que labutam no imóvel rural. Segundo, quando mantém níveis satisfatórios de produtividade. Níveis satisfatórios de produtividade. O imóvel rural precisa ser produtivo. Ainda quando assegura a conservação dos recursos naturais. E, por fim, observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e cultivam o imóvel rural. Então, nós temos aqui 4 requisitos: bem-estar do rurícola, produtividade, a preservação ambiental e observância das justas regras que regulam as relações de trabalho. Esse texto do artigo 2º do Estatuto da Terra, de 1964, ele é praticamente repetido na Constituição de 88, no artigo 186. Na verdade, a Constituição deu uma atualizada nas nomenclaturas, mas os requisitos permaneceram os mesmos. Talvez um pouco mais abrangentes, mas a espinha dorsal é a mesma. A Constituição me fala que a função social ela é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado. O que é isso? Isso é produtividade. No nosso manual, nós trabalhamos a explicação de cada um desses requisitos à luz da lei infraconstitucional que regula essas disposições, tá? E aí, lá, nós explicamos que esse inciso aproveitamento racional e adequado significa produtividade. O imóvel rural precisa ser produtivo. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E aí é importante entender que quando o legislador fala de observância das justas regulamentações das relações de trabalho, não está-se aqui falando apenas de lei trabalhista, tá? Mas também daquilo que o legislador estabelece como regras para os contratos agrários de arrendamento e parceria, primordialmente. Inciso 4, exploração que favoreça o bem-estar do rurícola, bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores rurais. Por isso que eu gosto de pensar a função social da propriedade rural como sobre 3 pilares. A função social da propriedade rural, ela é construída sobre 3 pilares. Um pilar econômico relacionado à produtividade, um pilar social relacionado a uma exploração que favoreça o bem-estar do rurícola e a observância das justas regulamentações das relações de trabalho, e um terceiro pilar, que é o pilar ambiental, relacionado à adequada utilização dos recursos naturais e preservação do meio ambiente. Por isso que função social da propriedade rural é produtividade e justiça social, com preservação ambiental. Ok? Beleza. Então, assim, resumido e compreendida a função social do imóvel rural, o que eu quero ainda chamar a atenção? Qual é a principal consequência do descumprimento da função social? Professor, tudo bem, para cumprir com a função social eu preciso atender esses requisitos cumulativamente, mas o que acontece se a função social não for cumprida? Nós temos várias consequências, a principal delas, sem dúvida algumas, é a possibilidade de desapropriação para reforma agrária. O legislador me disse que aquele que não cumpre com a função social fica sujeito a desapropriação para fins de reforma agrária. E uma desapropriação que é pena, uma desapropriação que é sanção, porque aqui o sujeito não será desapropriado
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, mas sim mediante uma justa e prévia indenização em títulos públicos, em títulos da dívida agrária, resgatáveis a partir de 2 anos, dentro do prazo de 20 anos. Olha só o texto da lei. Compete à União desapropriar, por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo com a sua função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de 20 anos, a partir do 2º ano. Então é pena, é sanção, é sanção. Somente as benfeitorias serão indenizadas em direito, em dinheiro, como nos diz o parágrafo e é explicado no Manual de Direito Agrário da editora Juspódio, tá? Agora, quando eu trabalho isso aqui, especialmente na faculdade, eu tenho ali um público, né? Eu moro no Mato Grosso, então aqui o agrário é muito forte. Quando eu trabalho isso aqui em faculdade, não raras às vezes algumas pessoas se surpreendem, né? Eu tenho ali alguns alunos que vêm do contexto agrário, que são produtores rurais, que são pequenos produtores que trabalham em produção rural, e eles me questionam meio que assustados, né? Professor, mas eu tô lascado, porque eu não consigo cumprir cumulativamente com esses 4 requisitos. É muito difícil cumprir com esses 4 requisitos cumulativamente. Produtividade, exploração que favoreça o bem-estar do rurícola, observância das justas relações de trabalho, das justas regras de relações de trabalho, preservação do meio ambiente. É difícil cumulativamente cumprir com esses 4 requisitos. E você me diz que se eu não cumpro com a função social, fico sujeito à desapropriação, eu estou lascado. Tá? Desapropriação que compete à União. É bom fixar, tá? Compete à União proceder essa desapropriação. E aí eu tento tranquilizar esses alunos, porque na maioria deles são pequenos produtores rurais, são pessoas que têm pequenas áreas, e eu procuro tranquilizá-los lendo o artigo 185 da Constituição. O artigo 185 da Constituição me diz que são insuscetíveis de desapropriação. São insuscetíveis de desapropriação, ou seja, não ficarão sujeitos à desapropriação, ainda que descumpram com a função social, a pequena e média propriedade rural, quando o seu titular não tiver outra. A pequena e a média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Então, se você só tem um imóvel rural classificado como pequena propriedade, como média propriedade rural, ainda que descumpra com a função social, não será desapropriado para fins de reforma agrária. Agora, o que é uma pequena propriedade? O que é uma média propriedade rural? Falaremos em breve. Só dando um spoilerzinho, pequena propriedade rural é aquela que tem até 4 módulos fiscais. Aqui em Cuiabá, o módulo fiscal é 30 hectares, então eu estou falando de um imóvel de até 120 hectares. Ok? Pequena propriedade, até 4 módulos fiscais e média propriedade de 4 a 15 módulos fiscais. Se a sua área está dentro dessas dimensões, é insuscetível de desapropriação. E o legislador ainda completa dizendo que também são insuscetíveis de desapropriação a propriedade produtiva. Tá? Também é insuscetível de desapropriação propriedade produtiva, só que assim, esse inciso dá muita discussão, porque nós sabemos que produtividade não é o único pilar da função social, né? Então, faz parecer que se eu descumpro com as normas do meio ambiente, com as normas trabalhistas, e cumpro aqui com a produtividade, já estou insuscetível de desapropriação, e não é bem assim. No nosso livro a gente explica um pouco melhor essa questão do inciso 2, que é extremamente problemática. E para encerrar esse nosso resumo, esse nosso super resumo de função social, faço menção ainda ao artigo 243 do Código Civil, que será estudado mais adiante, onde nós encontramos aqui uma hipótese de expropriação
expropriação, de confisco agrário, não é desapropriação para fins de reforma agrária. Isso porque a desapropriação, ela enseja uma indenização, né? Ela é mediante indenização justa, prévia, em títulos da dívida agrária, é verdade, resgatáveis em 20 anos, mas há uma indenização. E no artigo 243, não. Aqui nós estamos falando de expropriação, de confisco agrário, que acontecerá com aqueles que cultivam de forma ilegal plantas psicotrópicas ou exploram trabalho análogo à escravidão. Constituição Federal, artigo 243. As propriedades rurais e urbanas, o que nos interessa são as propriedades rurais de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária sem qualquer indenização. Ok? Então, não confunda a desapropriação para fins de reforma agrária com a expropriação. As duas estão relacionadas à função social, obviamente, mas são institutos distintos. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Prof. Stanley Costa, no Instagram e @Thiago_Bittar, também no Instagram. Grande abraço, nos vemos no próximo capítulo. Até mais, tchau, tchau.